Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Vamos dar sequência às nossas videoaulas da disciplina de Semiologia Veterinária. E o tema desta videoaula é Semiologia do Sistema Geniturinário. Portanto, abordaremos dois sistemas nessa videoaula: sistema genital e sistema urinário. Vamos começar pelo sistema urinário. Então, o sistema urinário, também chamado de sistema excretor, vai excretar principalmente compostos nitrogenados, resultantes do metabolismo de proteínas. Esses são os principais componentes a serem excretados. Quando eles acumulam no sangue, eles geram uma série de situações prejudiciais ao funcionamento orgânico. Então, entre as funções do sistema urinário, a principal delas é filtrar e eliminar substâncias indesejáveis ao organismo do animal. Vai concentrar essas substâncias indesejáveis, esses metabólitos, sob forma de urina e eliminar. Então, a função é de excreção, mas também tem outras funções, como ele participa diretamente do equilíbrio ácido-básico, do equilíbrio de eletrólitos, em regular a pressão arterial, na produção de hormônios. Então, tudo isso vocês sabem de fisiologia, todas essas funções em outros sistemas que o sistema urinário participa. Então, em relação aos órgãos urinários, nós temos os rins e ureteres, que juntos formam o trato urinário superior, e a bexiga e uretra, sob o ponto de vista anatômico, formam o trato urinário inferior. Aqui está uma fotografia representando esse trato urinário. Então, nós temos os rins e ureteres formando o trato urinário superior e a bexiga e uretra formando o trato urinário inferior. Os rins eles apresentam várias formas diferentes entre os animais. Nesse slide nós temos os rins dos animais de produção. Nós temos à esquerda o rim de um bovino, embaixo o rim de um pequeno ruminante, à direita o rim de um equino. A localização é retroperitoneal. A superfície dorsal ele tem contato com os músculos sublombares, ou seja, é bem dorsal na região abdominal, e ventralmente ele é recoberto pelo peritônio. Lembrando que o rim direito ele está bem adjacente ao fígado. Isso é para todas as espécies de animais, a localização é bem próxima. Então, os rins dos bovinos, lobulado, como a gente já viu. A localização dos rins dos bovinos, bem próximo da região de fígado e bem dorsal, justaposto ali a musculatura dorsal. O formato é variável entre as espécies. Então, os bovinos têm aquele aspecto lobulado, tem um comprimento de aproximadamente 18 a 24 centímetros. O esquerdo também muito próximo disso. Essa questão do tamanho ele é importante quando a gente for considerar palpação. Então, dentro de semiologia, quando a gente for fazer a nossa palpação indireta, porque a gente vai fazer uma palpação transretal nessa espécie animal, ela é importante correlacionar o tamanho, assim como também em relação à inspeção indireta, que a gente vai fazer através de ultrassonografia e também radiografia para pequenos animais. Então, é importante correlacionar o tamanho com certeza. Os rins, usualmente eles não são palpáveis, nessas espécies de animais de produção, a não ser que eles apresentam alguma anormalidade. Aí eles se tornam mais facilmente palpáveis, quando eles estão aumentados de tamanho, ou então quando tem situações específicas que deixam a palpação retal desse órgão mais fácil, por ele estar anormalmente localizado ou anormalmente em seu tamanho. As ureteres transportam a urina dos rins para a bexiga, elas projetam caudo-medialmente ao longo dos músculos sublombares em direção à bexiga. Também é uma estrutura de difícil acesso para a gente fazer palpação transretal e inviável de fazer palpação transabdominal. Então é uma estrutura que usualmente a gente não consegue examinar, a não ser que esteja realmente muito alterada. A bexiga é um órgão músculo membranoso que serve como reservatório temporário dessa urina. Em ruminantes projeta-se
cranialmente e quando cheia fica em contato com a parede ventral do abdômen. Então essa sim é um órgão que a gente consegue palpar nas espécies domésticas, seja por palpação transretal, no caso dos grandes animais, né, ou então por palpação transabdominal, no caso dos demais animais, desde que esteja repleta, desde que esteja cheia essa bexiga, ou então com alguma alteração também. A bexiga dos equinos é piriforme, ele tem um aspecto de pera, ele vai ter 8 a 10 centímetros de diâmetro e vai repousar ali sobre a porção ventral da cavidade pélvica, né? E ela pode comprometer aí compreender uma capacidade de até 3 litros, 4 litros, né? Tranquilamente, disso do animal adulto. Isso é importante para a gente correlacionar quando for fazer uma palpação transretal, saber ali o tamanho normal de uma bexiga de um animal. Em relação à uretra, se estende da bexiga até o final do pênis, isso no caso dos machos, né? Transporta a urina e o ejaculado. Aqui já temos uma situação comum para os dois sistemas, né? Para o orifício uretral externo, e pode ser palpada também pelo reto. A gente pode fazer uma palpação indireta através da palpação transretal e uma palpação direta, no caso dos machos ali, uma palpação através do pênis, né? Quando tem alguma alteração, alguma massa tumoral, isso pode ser feito. Na fêmea, essa uretra é curta e ela sai da bexiga para o orifício externo, que vai estar no assoalho da vagina, bem acima do púbis. Esse ósteo uretral externo, né, ele pode ser inspecionado, tá? A gente vai falar mais à frente como é que a gente faz para inspecioná-lo, né? Em ruminantes há um divertículo sobre esse orifício, sobre esse ósteo externo, que o protege. Isso também a gente pode inspecionar. Então tá aqui as diferenças entre macho e fêmea, tá? A gente está colocando aqui uma foto de cavalo, mas essas diferenças servem para pequenos animais também. É importante verificar que a uretra do cavalo é muito mais extensa, né, do ponto de vista de comprimento, do que a uretra da fêmea, e isso no macho predispõe a algumas situações, não especificamente nos cavalos, pois isso é raro, né, uma situação de obstrução, né, dessa uretra, seja por olitíase, né, seja por algum tampão ali na uretra, algum plug, né, isso é mais comum em felinos e também é mais comum em pequenos ruminantes, mas isso é importante relacionar por conta de os machos serem mais acometidos do que as fêmeas dessas espécies, por conta dessa uretra muito mais extensa do que no caso da fêmea. Os pequenos ruminantes, além disso, né, além da uretra ser mais extensa, né, em relação do macho em relação à fêmea, o macho também apresenta o apêndice vermiforme. É uma região em que tem uma tortuosidade dessa uretra, tem uma diminuição do calibre de passagem dessa uretra e possibilita aí a obstrução dessa uretra por urolitíase, a migração desses cálculos, né, via uretral. Tem uma obstrução dessa uretra levando aí a um comprometimento do trato excretório, do trato urinário, né, acumulando urina, levando a hidronefrose e uma série de outras complicações. Ok? Então vamos adiante. Controle da micção. Então, a micção é um processo fisiológico de armazenamento e eliminação da urina. Tem a fase de armazenagem, né, em que vai ter um relaxamento da bexiga e contração desse esfíncter para que não extravase essa urina pela uretra. E tem a fase de eliminação, que ocorre o contrário, vai contrair a bexiga e vai relaxar o esfíncter uretral. Tudo isso é coordenado por inervação somática, simpática e parasimpática. Então tem situações voluntárias, né, e situações involuntárias, autônomas ali, de controle, principalmente da fase de armazenagem. Vamos entrar aqui, posto esses slides aí de uma forma bem sucinta para vocês se ambientarem nas informações a respeito do trato geniturinário, né, principalmente trato urinário, como a gente começou essa aula. Nós vamos dar início ao nosso exame clínico. Então, não diferente dos demais exames clínicos, a gente começa com identificação. Sexo, idade e raça são
os principais pontos que a gente indispensável de ter no nosso exame clínico. Várias outras situações também podem constar, né? O tutor, isso vai nos dar algumas informações relevantes, mas como eu já mencionei anteriormente, um exemplo clássico, por exemplo, é a urolitríase em pequenos ruminantes, né, ou obstrução uretral em gatos. Então, só o fato do animal ter ali uma situação de urina gotejando, alguns sinais clínicos, né, e você na identificação identificar a raça, a espécie, já traz um direcionamento muito bom para a interpretação desses sinais clínicos. Por exemplo, uma urina gotejando em um bovino, um gotejamento no macho ou no equino, ele não nos leva tanto a pensar em uma obstrução uretral como é no caso de um pequeno ruminante, por exemplo, né? Porque essas circunstâncias elas são raras em bovinos e em equinos, ao passo em que em pequenos ruminantes elas são bem mais frequentes. Então, sexo, idade, raça, é inesgotável a gente relacionar tudo isso, né? A idade, por exemplo, em cães, a hiperplasia prostática, né? Ela pode dificultar a expelir a urina, né? Algumas situações também que são mais relacionadas à idade, como a própria urolitíase, né? Tumores. Então isso é muito mais pertinente a animais mais velhos, né? Com a idade mais avançada, do que animais mais jovens. A anamnese, muitas doenças eles acometem os órgãos urinários e resultam em comprometimentos sistêmicos, né? Ou seja, tem uma intrínseca relação entre o funcionamento do corpo inteiro com o sistema renal. Nós falamos da questão do equilíbrio do ácido básico, do equilíbrio eletrolítico, né? Então, o animal que entra numa eventual acidose, ele tem comprometimento do funcionamento geral do organismo, né? Vários tecidos vão sofrer com essa acidose. Ao passo em que doenças sistêmicas também podem ocasionar doença renal secundária. Então, tanto a gente pode ter a manifestação sistêmica decorrente a doenças renais, por exemplo, um insuficiente renal crônico, ele vai ter acúmulo ali de creatinina, que pode levar a manifestações sistêmicas, né? Tanto a nível de pele como a nível gastrointestinal, essas manifestações sistêmicas. A azotemia pode levar inclusive a manifestações neurológicas, né, que é o acúmulo intenso de compostos do metabolismo proteico, né, de ureia e creatinina. E no segundo caso aqui, doenças sistêmicas podem levar a problemas renais secundários. Um exemplo bem clássico disso é a própria desidratação. Quando a gente tem ali um evento sistêmico, algum processo como uma gastroenterite ou mesmo uma pneumonia muito intensa, que o animal tem ali uma perda hídrica ou um consumo hídrico diminuído, essa desidratação pode levar a uma hiperperfusão renal, provocando aí um dano, né, no sistema renal, no sistema glomerular, e isso tem que ser levado em consideração quando a gente está tratando uma doença, né? A gente tem que pensar não somente no processo primário, mas em tudo em que essa doença pode impactar. Outra situação muito clássica de doenças sistêmicas que podem levar a doença renal secundária é a miosite, né? A rabdomiólise, principalmente em cavalos. A rabdomiólise ela leva a uma inflamação aguda de grupos musculares grandes, de grupos musculares que fazem contração rápida. E esses grupos musculares inflamados, eles têm o desprendimento, né, tem a morte de muitas fibras musculares, desprendendo uma quantidade muito grande de mioglobina, que é a principal proteína muscular. Essa mioglobina, ela se desprendendo, ela pode atingir a circulação sistêmica e pode ocasionar uma insuficiência renal aguda por sobrecarga da taxa de filtração, né, do sistema de filtração renal. Então essa mioglobina pode levar a uma insuficiência renal aguda e isso também é grave. A gente precisa correlacionar a queixa principal, em onde a gente vai verificar a evolução dessa doença renal, né, dessa queixa principal em que o paciente nos relata.
Boa parte dos casos, esse sistema a gente pega quando o paciente tem uma insuficiência renal já crônica, né? Alguns sinais clínicos podem passar despercebidos, né, pelos tutores. A frequência dessa queixa principal, a progressão, se está piorando ou não, e essa questão do agudo e crônico, né? Quando a gente pega essa queixa principal, a gente já consegue correlacionar alguma coisa aqui. Casos mais crônicos, eles tendem a ter um aspecto temporal, né, bem diferente de casos agudos, um aspecto também de exame físico geral. O animal usualmente apresenta emagrecimento, né, progressivo, e isso é importante para a gente estratificar os tipos de doenças, os tipos de pacientes que estão sendo acometidos pelas diferentes enfermidades, né? Então, tudo isso ainda na anamnese. A obtenção de informações atuais dessa doença, né, é importante. Então, como que o paciente está apresentando esse sinal clínico, como que foi verificado esse sinal, quais são a dieta desse paciente, o tipo de acesso hídrico que ele tem. Então, tudo isso é realmente muito importante. E os sinais pregressos, né, informações sobre apetite e vômito passados antes dessa doença, né? Então, fezes, defecação, histórico clínico, já foi feita alguma terapia, vacinação, vermifugação, ambiente, contactantes. Existem doenças infecto-contagiosas, né, que cometem bem o sistema urinário, tanto a questão do sistema urinário externo, como propriamente a porção renal. Então, é importante correlacionar essa questão de contactantes. Funções dos animais, transtornos reprodutivos, né, que a gente tem uma comunicação ali do trato genital com o trato urinário, procedimentos cirúrgicos prévios, acidentes, enfim, é uma infinidade de informações que precisam ser levantadas, e isso vai nos ajudar aí muito na interpretação dos sinais clínicos que nós vamos abordar mais à frente. Nessa anamnese específica do trato urinário, a gente vai dar especial atenção em alguns itens. Esses itens são urina, micção, ingestão diária, ingestão de água, doença do trato urinário, e sinais relacionados com outros órgãos também precisam estar aqui com uma certa atenção. Então, urina, aspectos como volume da micção e coloração, transparência, turvação, tudo isso tem que ser feito um inquérito, né? Usualmente, o volume de cada micção, ele é lógico que ele não tão preciso, né? O cliente não vai passar com precisão o volume, mas ele vai, uma das queixas principais aí quando a gente atende animais com queixas no sistema urinário é o volume de micção. Então, usualmente o paciente é encaminhado com uma queixa de muita micção ou pouca micção, micção ausente, né, segundo os tutores, segundo os proprietários. Então, o volume, né, a frequência dessa urina também é importante. A ingestão de água é algo também muito impreciso, né, em que dificilmente ele vai nos passar uma informação muito precisa, principalmente animais de produção. Usualmente animais de produção tem coxos automáticos ou os coxos comunitários, então essa informação individual ela é difícil de ser correlacionada com precisão. Já pequenos animais, isso muda um pouco a configuração. Então os pets, os tutores têm mais controle acerca da quantidade de água, né? Eles abastecem ali o bebedouro com uma certa frequência ao dia, e isso fica mais fácil de ser correlacionado na anamnese com os sinais clínicos que vêm pelo futuro no nosso exame, né? Eu passei aqui pela micção, pelo tipo de micção, né? Mas a postura, se tem sinais de dificuldades ou não, isso também é um ponto que usualmente é tido como queixa principal. Então, os tutores podem levar os animais com a queixa de dificuldade, a micção, dor à micção. Isso é muito comum em gatos obstruídos, né, com uretra obstruída. Doença do trato urinário, então tem que se levantar desse histórico, né? Se já teve antes isso, então
Pegando esse gancho aí da obstrução uretral em gatos, é muito comum reincidivas desse tipo de obstrução, assim como em pequenos ruminantes, a urolitíase é muito comum a recidiva. Então esse histórico ele é imprescindível porque ele já direciona muito o nosso exame. Se tem sinais relacionados com outros órgãos, né? Então, como eu dei os exemplos anteriores, como no caso da mioglobinuria, a gente vai ter dor muscular, vai ter rigidez muscular, vai ter relutância em se movimentar, e um dos principais órgãos acometidos são os rins. Então o paciente usualmente vem a óbito decorrente de uma miosite ou de uma rabdomiólise, não propriamente pela doença muscular em si, mas principalmente pela insuficiência renal aguda gerada por esse acúmulo de mioglobina. Então todos esses aspectos têm que ser levantados com muito critério, muita paciência e muita organização, né? O tipo e frequência e duração do problema, a urina tem que ser dada a especial atenção, tanto na anamnese quanto no nosso exame físico, a micção, que é o ato de urinar, com que frequência, posturas, tem sinais de dificuldades, dor, incontinência, é comum também isso, gotejamento, né? A urina fica escorrendo o tempo inteiro. Uma situação que é comum, por exemplo, é animal politraumatizado com algum traumatismo medular, ele apresente incontinência urinária. E isso tem que ser ressaltado ali para o tutor, né? Se ele vai ter incontinência ou se ele não vai conseguir fazer a micção espontânea, tem que ser tomado esse cuidado em relação a esse ato de micção, pois ele pode gerar alguns transtornos, né? Como o acúmulo de urina, a inflamação dessa bexiga por distensão, a parada dessa urina pode predispor a infecções urinárias ascendentes no trato urinário, assim como também dermatites por assaduras ali na região perineal. Então tudo isso tem que ser levantado com bastante importância. Ingestão de água, como já mencionado, é mais comum em pets, os proprietários terem esse controle, mas nada impede que em grandes animais a gente procure tratar individualmente um animal, né, e verificar, mensurar inclusive ali com a quantidade de água que esse animal ingere durante um determinado tempo, né? E também a doença urinária anterior, se esse animal já apresentou ou não essa doença. Maravilha. Em relação ao nosso exame específico, né, ao que vai conduzir ali o exame físico específico do sistema geniturinário, os principais métodos semiológicos que nós vamos utilizar para avaliação desse sistema é a palpação, seja ela a palpação direta de alguns órgãos, né, como ali o pênis, a região de prepúcio, vulva, até mesmo alguma porção de vagina, a gente consegue fazer palpação, lembrando que isso faz parte do trato urinário, né? A porção uretra, a porção peniana da uretra nos machos, a gente consegue fazer palpação também. E a palpação indireta, que é a palpação, seja ela transabdominal, no caso de pequenos animais, né? Ou então a palpação transretal, principalmente em grandes animais. A inspeção também ela pode ser feita direta e indireta. Inspeção direta destes órgãos que são feitas a palpação direta também, né? Essa inspeção dos órgãos externos, né? Então, prepúcio, pênis, ósteo uretral externo, o apêndice vermiforme nos pequenos ruminantes, a vagina, o ósteo uretral externo nas fêmeas também. Então tudo isso a gente consegue fazer inspeção direta, e a inspeção direta através de exames de imagem, né? Endoscopia, ultrassonografia, radiologia e assim sucessivamente. E também a olfação. A olfação a gente consegue utilizar. A gente não vai conseguir fazer percussão, ela não traz nenhuma informação para a gente, e também a auscultação não traz informações para a gente nesse sistema. Então, em relação aos rins, né, é possível fazer a palpação em pequenos animais simultâneas, né, com as pontas dos dedos. Os rins eles são difíceis de serem palpados, né,
mas isso é uma situação que a gente precisa responder na nossa ficha, se ambos são palpáveis, quais deles é mais palpável do que o outro, né? O tamanho, a simetria, a posição, tudo isso tem que ser correlacionado na nossa ficha, né? No nosso exame físico específico. A forma, o contorno, a consistência e a dor. Essa dor tem que ser filtrada, muitas vezes o incômodo gerado pela palpação profunda desses órgãos vai levar a um comportamento do animal que muitas vezes é confundido com dor. Então tem que ser tomado todo esse critério, todo esse cuidado para fazer a palpação abdominal e saber interpretar de maneira correta uma eventual palpação dolorosa de alguma região abdominal referente a algum órgão. O exame da bexiga também pode ser palpado pela palpação transabdominal, né, geralmente o animal em decúbito ele é legal de ser palpado, o pequeno animal em decúbito, né, a gente utiliza as duas mãos ou então uma mão só com formato de uma pinça. A gente procura a posição dessa bexiga, o tamanho, a espessura da parede, ela é possível também de ser verificada em situações em que tem um aumento muito evidente dessa espessura, né? Algumas massas são palpáveis nessa bexiga, ou alguns cálculos, né? Alguns aumentos de volumes de consistência muito firme no interior dessa bexiga. A próstata ela é importante ser palpada em cães, né? Com a ponta do dedo indicador, a palpação dessa próstata é avaliado posição, tamanho, consistência e simetria. Então, principalmente tamanho e simetria dos lóbulos prostáticos, né? Isso é importante para estabelecer o diagnóstico de uma eventual hiperplasia ou neoplasia. A dor também é verificada durante a palpação. No caso dos grandes animais, tudo isso é palpado principalmente por palpação transretal, né? Os rins eles são difíceis de serem palpados nos grandes animais, a não ser que ele esteja bem deslocado ou então com alteração de tamanho muito evidente, algum tumor, alguma coisa nesse sentido. A bexiga ela é facilmente palpável nos grandes animais, então verifica-se quão repleta ela está, né? A distensão dessa parede, se tem alguma situação de dor, algum conteúdo muito firme no interior dessa bexiga. A próstata ela não é muito fácil de ser palpada, existem outras glândulas anexas que são mais fáceis de ser palpadas e elas vão ter alguma manifestação que a gente aborda mais na frente. Os ureteres eles são palpados só quando estão dilatados, eles são palpados principalmente quando estão alterados em grandes animais, né, por palpação transabdominal, e eles geralmente quando estão palpados estão alterados e a maioria das vezes são por processos obstrutivos desses ureteres, né? Eles vão estar bem dilatados decorrente a essa obstrução. A bexiga em grandes animais a gente avalia também a posição, o tamanho, o formato, a consistência, esses cálculos nesse conteúdo e dor. Lembrando também que a palpação transretal gera um incômodo bem intenso para o animal e a gente precisa estar filtrando essa situação de incômodo, né, da palpação transretal ou de dor realmente relacionada à bexiga. A uretra a gente pode fazer inspeção direta dessa uretra, então se tem cálculos, secreções na topografia ali da uretra na região de pênis, né? Ela é ventral ali na localização do pênis, então ela é fácil de ser palpada e inspecionada. A palpação retal ela é útil para machos, né? Permite que a gente identifique ali a parte pélvica dessa uretra. E aqui é uma situação bem comum em ovinos que eu havia falado antes, né? Usualmente a gente tem uma obstrução uretral. Essa obstrução uretral ela pode se dar aqui na porção final da uretra e geralmente fica hiperêmica, essa uretra fica congesta, né? Tende a ter uma dilatação muito grande dessa uretra, a urina fica escorrendo por gotejamento, geralmente causa algumas assaduras, e isso é uma característica frequente de animais confinados, né? Outra coisa que a gente examina também é a micção, o tipo de micção que os animais realizam. Para isso existe uma postura, né, um comportamento normal de micção para aquela espécie animal,
Então a gente vai falar de cada uma dessas diferenças, né? Para avaliar a micção, além da postura, é importante verificar a frequência dessa micção. O aumento da frequência de micção é muito comum em determinadas circunstâncias. Algumas delas são patológicas, outras não. Um exemplo comum de uma situação não patológica é o cio nas espécies, né? Em todas as espécies, geralmente a fêmea ela aumenta a quantidade de micções, né? A frequência de micção também pode ter relação com a alimentação, com o clima. Tudo isso pode interferir, né? A gente precisa filtrar todas essas variáveis para interpretar bem esse aspecto de frequência. Dificuldade para urinar, e aqui tem um termo técnico, a gente chamava de dispneia, dificuldade para respirar, e aqui a gente vai chamar de disúria, a dificuldade para urinar, tá bom? Isso está relacionado à micção, não está relacionado à produção de urina, tá bom? Está relacionado ao evento micção, isso é disúria. O volume de urina também pode ser avaliado. Para a gente correlacionar volume de urina de uma forma válida, é ideal que a gente avalie em 24 horas. Então é colhido todo esse volume de urina no período de 24 horas. Não sei se alguém tem algum familiar que já fez esse teste, né, de coleta de urina de 24 horas, em que o volume, entre outras variáveis, vão ser avaliados nestas amostras obtidas, ou nessa amostra obtida durante o período de 24 horas. As posturas normais, como uma micção, os equinos eles urinam quando estão em repouso. A postura é similar tanto para cavalos como para éguas, né? Eles vão estender os membros torácicos, vão abaixar o abdômen e vão realizar geralmente após a inspiração. O cavalo faz ligeira exposição do pênis quando vai fazer a micção, e eles fazem a micção de uma forma por um jato, né? Então fazem aquele jato contínuo de micção, tanto os machos quanto as fêmeas, e é muito comum essa postura de micção ser confundida, como já foi falado na aula passada, né? No caso do abdômen agudo, o animal assume uma posição de estender, né, os membros torácicos, de fazer o abaixamento desse abdômen, de fazer a abdução dos membros pélvicos, muitas vezes apoia em pinça, e o pessoal acha que isso é uma postura de micção, e na verdade é um desconforto abdominal, né, que é bem similar. Os cavalos eles raramente fazem isso, né, ou seja, fazer a micção, igual está representado nessa foto, com alguém montado em cima deles, com sela, com equipamento de trabalho. Então eles raramente fazem isso. Usualmente eles urinam quando estão sem arreios, isso não é comum. E para a gente avaliar a urina, avaliar a micção, é interessante que ele esteja solto, livre, né, sem nenhuma restrição, para ele apresentar o comportamento normal. Em ruminantes, as fêmeas elas adiantam os membros pélvicos, arqueiam o dorso, levam a cauda, como a gente viu naquela foto anterior. Os machos eles já são diferentes, eles podem urinar inclusive andando ou comendo, né? A urina é eliminada na cavidade prepúcial e vai escorrendo através do prepúcio para o meio exterior. Então é um pouco diferente entre fêmeas e machos. Essa é uma posição clássica de uma fêmea. Então ela arqueia o dorso, eleva a cauda e aproxima-se ali os membros pélvicos dos membros torácicos. Alterações nessa postura elas podem ter relação com a dor urinária, que a gente vai abordar mais à frente, né? Alguma disúria realmente dita, ou então podem ter alterações outras, como o sistema locomotor, né? Muitas vezes problemas de casco, problemas lombares podem dificultar a adoção dessa postura e dificultar a micção. A frequência da micção é variável entre espécies animais. Isso aqui é lógico que eu não vou cobrar vocês em prova prática, muito menos prova teórica, tá bom? Mas é uma coisa que vocês precisam saber, que é avaliada a frequência em todas as espécies.
Precisa lembrar que os neonatos eles urinam com maior frequência, o metabolismo deles é mais acelerado, então tem que ser tomado todo esse cuidado em interpretar valores de diferentes faixas etárias. Aqui tem uns termos técnicos que esses sim são importantes, eu preciso que vocês se familiarizem com eles e passem a utilizá-los daqui para frente, tanto na nossa disciplina como nas disciplinas que virão, nos estágios, né, nos estágios em hospital e assim por diante. Polaquiúria e oligosúria, ambos fazem referência à frequência da micção. A polaquiúria é uma frequência aumentada de micção. A oligosúria é uma frequência diminuída da micção. Ambos fazem alusão à frequência, tá bom? Então, polaquiúria e oligosúria, frequência. Causas de aumento na frequência de micção. Por exemplo, uma cistite, uma inflamação da bexiga urinária, né? Da vesícula urinária, ela vai levar a uma situação de dor, de dificuldade em acumular essa urina. Essa vesícula urinária não vai distender o suficiente para acumular essa urina, e essa urina vai ser eliminada com maior frequência por conta da irritação nessa vesícula urinária. Inflamações e irritações no trato urinário por completo, por exemplo, uretrite, vaginite, postite, tudo isso leva a um aumento da micção. Oligosúria já é a micção diminuída, e aí tem algumas causas interessantes, né? Uma causa pré-renal, renal e pós-renal. A causa pré-renal é que não tem a ver necessariamente com o sistema renal, então a própria desidratação vai levar a uma hipoperfusão desse rim, ele vai diminuir a produção de urina, por consequência a frequência de micção vai estar diminuída. Insuficiências cardíacas, causas renais podem ter relação direta com a nefrose aguda, né? A glomerulonefrite, então são problemas com sede nos rins, e causas pós-renais, como por exemplo obstrução de ureteres ou de uretra, né? Então a obstrução de uretra é muito clássica, tanto em gatos como em pequenos ruminantes, nós já falamos, e essa obstrução vai levar a uma diminuição na micção. A micção vai estar comprometida, pois não vai estar passando ali a urina através da uretra. Ainda que em relação a variações da frequência da micção, nós temos mais algumas terminologias, né, mais alguns conceitos. A escúria é quando ocorre a retenção da urina, essa urina ela não é expelida, e ela pode ser completa ou incompleta. Na incompleta tem a passagem ali em pequena quantidade dessa urina. Causas dessa escúria, a mais comum delas é a obstrução uretral, principalmente por cálculos, né, vesicais que migram ali para a uretra, e essa obstrução uretral pode ser completa ou incompleta, e aí respectivamente vai ocorrer uma escúria completa ou incompleta. Outra causa é a dissinergia reflexa, um outro exemplo, né? Nessa situação ocorre uma falta de sincronia entre o músculo detrusor e o relaxamento do esfíncter uretral interno, né, ali da bexiga. Então ocorre a contração dessa bexiga, mas não ocorre o relaxamento do esfíncter, e por conta disso a urina não é expelida. A paresia do detrusor é quando não ocorre a contração desse músculo detrusor, né, que vai ali esvaziar a bexiga. E essas circunstâncias elas são comuns em animais mais velhos, né, em cães de grande porte, com idade mais avançada. É uma situação que é relativamente frequente, né. Também traumatismos medulares podem levar a circunstâncias também de escúria, né? O traumatismo medular, dependendo da localização, pode levar tanto a escúria como ao nosso segundo tópico aqui, que é a incontinência urinária, que é a perda da capacidade total ou parcial de conter a urina. Então ela é eliminada o tempo inteiro, ela fica escorrendo através da uretra, né? Pode ter uma situação parcial, em que tem ali uma certa concentração da urina nos eventos de micção, mas mesmo entre uma micção e outra acaba acontecendo esse fluxo contínuo de urina, né? E já na incontinência urinária total, aí realmente não tem micção nenhuma,
é só um fluxo contínuo de urina. As causas mais comuns são as neurológicas, são as lesões medulares, inflamações crônicas graves do trato urinário, fístula vesículo-vaginal. Então forma-se um trajeto patológico, né, da bexiga para a vagina, isso no caso de fêmeas, e também a vesícula umbilical. Ocorre ali uma persistência do úrico, por exemplo, ou então a formação de uma fístula em que liga ali a vesícula urinária até o umbigo, e essa urina fica escorrendo através do umbigo, né? Isso é comum também em animais neonatos que sofreram algum problema ali periparto. Outro termo técnico é a disúria, então é a dificuldade para urinar, caracterizada por desconforto ou dor. Existem algumas classificações de disúria. Para essa disciplina a gente vai ficar somente com disúria, tá? Mas vocês vão encontrar nos livros aí alguns outros subtipos da disúria, como a micção dolorosa, a estrangúria e o tenesmo vesical. Então, a micção dolorosa é quando ocorre vocalização, gemidos, olhar para o ventre. Então, realmente no evento micção o animal apresenta muita dor. A estrangúria é quando tem esforços prolongados, né, com prensa abdominal, os músculos abdominais contraem, forma ali aquela divisão entre reto abdominal e os oblíquos, né, formando essa prensa abdominal, só que não consegue eliminar a urina de uma forma bacana. Então ocorre uma eliminação incompleta dessa urina. E o tenesmo vesical é quando tem um esforço constante e prolongado, como se fosse uma estrangúria prolongada, né? Então, mesmo a bexiga estando vazia, pode ocorrer um tenesmo vesical por conta, por exemplo, de uma cistite. O paciente fica tentando expelir aquela situação que está inflamando a bexiga e não consegue. Embora existam esses subtipos, pessoal, é importante vocês compreenderem, a gente vai ficar somente com disúria para essa disciplina, para se referir a qualquer dificuldade na micção. Saindo agora de micção e entrando no outro componente, que é o volume da urina, eu falei para vocês alguns slides atrás que isso deve ser medido em 24 horas, né? É o ideal que seja medido dessa forma. Em equinos a gente tem uma faixa também para bovinos, ovinos e caprinos, e para cães também outra faixa. É lógico que eu não vou estar cobrando isso de vocês, tá bom? Mas é importante, quando vocês forem trabalhar em clínicas, que vocês estejam com essa informação para poder correlacionar. Eventualmente um paciente vai precisar ficar internado, você tem uma suspeita de ser um doente renal crônico ou alguma situação específica, e você pode colocá-lo sobre essa circunstância, em avaliar todo o volume diário, coletar toda essa urina diária, seja numa gaiola, né, em que seja coletada toda essa urina, ou em um grande animal um pouco mais difícil, mas pode ser feito também em ambiente hospitalar, a coleta de todas as micções. Nós falamos da terminologia de micção, em que nós tínhamos polaquiúria e oligosúria, e aqui vai modificar um pouco. Ao invés de polaquiúria, nós vamos ter aqui poliúria. A polaquiúria faz referência à frequência de micção, e aqui a poliúria faz referência ao volume da urina produzida. Da mesma forma, a oligosúria era diminuição na frequência, aqui a oligúria vai ser diminuição no volume de urina produzida. E a anúria, aí é interessante esse raciocínio. Muitas vezes o animal não apresenta a micção, né, não espelha a urina, e muitas vezes as pessoas se referem a isso como anúria, né, em que não tem a produção de urina, sendo que é muito mais comum acontecer a escúria do que a anúria, né? A anúria é quando você tem ali uma insuficiência renal aguda em que o rim está afuncional, ele não está filtrando ali o dialisado sanguíneo, não está fazendo o dialisado sanguíneo. Então, isso não é tão frequente como a escúria. A escúria, a dificuldade na eliminação na urina, uma obstrução total da uretra que se deu em determinado momento, ela é muito mais frequente do que a anúria. Então é interessante diferenciá-los, né? As causas de escúria, elas são umas, e as causas de anúria, elas são outras. Então, será que esse paciente de fato não está produzindo urina, ou essa urina está ficando acumulada na vesícula urinária, na bexiga? Então isso é um dos pontos principais que a gente deve diferenciar, por exemplo, escúria de anúria.
Em semiologia, gente, do trato geniturinário, são poucas as coisas que a gente consegue avaliar, tá bom? Então, eu não falei do exame físico geral, mas ele tem uma grande importância. A gente avalia mucosa, estado nutricional, desidratação, tudo isso está no exame físico geral e tem intrínseca relação com o sistema urinário, né? A gente faz aquelas manobras de palpação, de inspeção. A gente vai continuar falando também aqui dessas manobras no decorrer dessa aula, mas uma das coisas que a gente avalia principalmente em trato urinário alterações na urina, tá? A gente inspeciona não somente o paciente em si, mas também a urina produzida por esse paciente. A urina de cor alterada, escura, de odor fétido, ela tem uma relevância grande para a gente pode correlacionar com uma baixa produção dessa urina, né? Uma oligúria, vai estar concentrada essa urina, tem que investigar a causa, é uma das interpretações possíveis, né? A presença de sangramentos, né, no trato geniturinário, a gente pode tentar descobrir a origem desse sangramento com base no aspecto dessa urina. Presença de catarro ou pus, secreções que podem estar visualizadas nessa urina. Cálculos também são muito importantes. Se a gente vê ali um quadro de dificuldade, de disúria, né, com a diminuição na frequência, né, com a oligosúria, num paciente ovino confinado, comendo bastante concentrado, numa situação de seca, por exemplo, e na inspeção da urina a gente vê esses pequenos cálculos, então esse diagnóstico está caminhando muito fortemente para uma obstrução uretral e provavelmente a presença de cálculos, né? A presença de cálculos em vesícula urinária. Então é sempre importante verificar essa urina e é sempre importante verificar se essa urina, né, ela tem ou não relação com o trato genital. Por isso que essas aulas estão juntas. Um dos motivos dessa aula estar junta, né? Então a presença de sangue na urina a gente vai chamar de hematúria. Hematúria é a presença de sangue na urina. E para avaliar essa hematúria, nós vamos considerar 3 momentos distintos da micção. A fase inicial, que são os primeiros jatos, né, o jato inicial da urina, a fase intermediária e a fase de conclusão, o jato final. Professor, tem alguma regra para a gente poder diferenciar cada um? Não, aí é o bom senso, né? A gente vai estar familiarizado com a espécie, com a raça, com o porte, com a idade, então a gente sabe qual que é a faixa de normalidade de duração de uma micção naquelas condições, né? Então, a nossa interpretação, embora subjetiva, ela traz informações bem valiosas quando a gente avalia essa hematúria. Porque, de acordo com o tipo de jato, né, em que a gente verifica onde o sangue está mais presente, o tipo de sangue, isso vai nos dar uma relevância para onde está acontecendo esse sangramento. Então, olha para essa tabela aqui. Aqui nós temos a origem da hemorragia, se é uretra, bexiga, rim ou trato genital. E aqui nós temos a fase da micção. Então, jato inicial, ou seja, início, jato intermediário, ou seja, no meio da micção, e os jatos finais no fim da micção. Então, num sangramento de uretra, por exemplo, isso aqui é bem fácil de ser compreendido, faz bastante sentido que o sangue esteja presente no início da micção. Ora, o sangue ele se acumula ali na uretra, né, o sangramento está se acumulando ali. Quando o animal vai urinar, ele espelha aquele sangue junto dos primeiros jatos de urina. E depois aquela urina ela lava aquela uretra e aquele sangramento passa a não ser mais percebido durante o resto da micção. Então é mais frequente que seja presente no início da micção. Entre as micções, essa última coluna aqui, no intervalo entre as micções, pode haver essa perda de sangue, pode haver discreta perda de sangue. Então, o animal pode apresentar um sangramento através da uretra entre uma micção e outra. Não necessariamente vai estar só nas micções. Então, essas duas informações, sangramento no início, junto com sangramento entre as micções, isso faz muita referência de que seja, por exemplo, na uretra ou também no trato genital, né? Pois o trato genital ele também vai estar desembocando
ali o seu sangramento na uretra. Então essas duas situações aqui, ó, elas são bem parecidas, né? No sangramento na uretra ou no trato genital. De uma forma um pouco diferente, ó, se o sangramento for na bexiga, esse sangramento pode ser verificado no início e no meio da micção, mas preferencialmente a quantidade de sangue vai estar mais concentrada, né, em maior quantidade no final da micção. Isso porque o sangue ele é mais denso do que a urina, ele vai se acumular ali no assoalho da bexiga, e conforme a bexiga ela vai esvaziando, aquele finalzinho da urina vai estar mais concentrado em sangue, né? E não vai ter sangramento entre as micções. Ora, o sangramento está indo para dentro da bexiga, ele só vai estar presente durante a micção. Entre as micções não vai ter sangramento ali na uretra não, como tem nas situações anteriores que eu coloquei para vocês. Se a hemorragia a origem for renal, as fases das micções vão estar presentes, a hematura vai estar presente em todas as fases. Isso porque o sangue vai estar diluído, vai estar bem misturado à urina, né? Então ele não vai ter muita diferença, o sangue vai estar presente do início ao fim e essa urina vai estar mais enegrecida. E também da mesma forma a urina esse sangue ele vai se acumular ali na vesícula urinária, bem misturado à urina, né? E só vai ser verificado durante a micção. Então aqui tem algumas imagens ilustrando essa situação. Então imagine um sangramento em bexiga, o sangue é mais denso, ele vai se acumular no assoalho da bexiga, e conforme ela vai esvaziando, é que esse conteúdo vai sendo expelido no finalzinho da micção. Então essa quantidade de sangue ela é mais intensa no final da micção, com possível eliminações de coágulos. Alguns coágulos podem se formar aqui no assoalho da bexiga, e esses coágulos podem ser verificados. Vão estar ausentes também os sangramentos entre as micções, como eu já mencionei. Se esse sangramento for na uretra, e aqui é muito fácil da gente diferenciar essas duas situações, então o sangue ele vai se acumular nessa uretra e vai estar muito presente no início da micção. E esses coágulos vão ser maiores, né? Eles vão ter ali o acúmulo maior de sangue nessa uretra, podendo coagular e formar alguns coágulos maiores. No meio e no final já não vai ter sangramento, essa urina vai lavar essa uretra e já não vai ter esse sangramento tão verificado no início da micção. Entre as micções pode haver perda de sangue, essa perda de sangue geralmente é discreta, porque o sangramento ele vai se acumulando na uretra até ser expelido de uma forma mais produtiva no momento da micção. A origem, se for renal desse sangramento, então a urina ela vai estar presente com esse sangue tanto no início, no meio e no final da micção, então não tem muita diferença. Não vai ter sangramento pela uretra no intervalo das micções, né? Não vai ter sangramento pela uretra. E aqui nessa foto tem uma situação de cistocentese. O que é isso? Está sendo feita uma punção aspirativa dessa bexiga. E aqui você tem essa situação de hematúria de origem renal, né? Porque a urina ela tem a sua coloração alterada de uma forma bem homogênea, né? Isso que acontece. Sangramento renal aqui nessa ilustração, essa alteração da urina ela fica bem homogênea. Quando o sangramento ele tem origem em outras regiões, né, algumas glândulas anexas, né, como próstata, vesícula seminal em cavalos é muito comum, útero, vagina, pênis, vulva. Quando o sangramento é em outras regiões, principalmente trato genital, essa urina ela é frequente também no início da micção, análoga que acontece com o sangramento na uretra, né? Esse sangue acaba se acumulando na uretra, ele vai desembocando na uretra, nesse sangramento no trato genital, ou então nessas regiões aqui vai se acumular, por exemplo, na vagina, pode se acumular esse sangramento, e no início da micção ele vai estar muito mais perceptível do que no meio ou no final. E pode haver um gotejamento ou uma produção maior de sangue do que é aquele sangramento em uretra, né? Principalmente numa situação de vagina, pênis, então esse sangramento é muito mais produtivo entre as micções do que é um sangramento a nível de uretra. A hematura que falamos até agora é a hematura macroscópica, que é aquela que a gente vai perceber a olho nu, né? Vai ter coágulo,
vai ter alteração da cor da urina, vai tender a ficar vermelha e enegrecida. Tudo isso é hematúria macroscópica. E a hematúria microscópica é aquela que é visível apenas por microscopia, tá bom? Então não quer dizer que não seja macroscópica, que não exista microscópica. Muitas vezes a gente solicita a urinálise, né, em situações pertinentes, ali é um exame do sistema renal, então nessa urinálise vem lá que tem sim hematúria e ela não era percebida a olho nu. Então é importante ser feita a urinálise. Nós vamos falar várias vezes desse tipo de exame, pelo menos da importância dele, né, porque o exame mesmo vocês vão ver em patologia clínica. Aqui tem uma situação também que ela gera um pouco de confusão nas pessoas, né, nas clínicas, então é importante ter essa diferença. Hematúria é urina com sangue ou hemácias, né? E geralmente qualquer enegrecimento ou uma situação um pouco mais de vermelha essa urina, a gente utiliza a hematúria para representar isso. Mas não quer dizer que seja só isso que cause alteração de cor na urina, tendendo para o vermelho ou para o vermelho escuro, enegrecido. A hemoglobinúria, que a hemoglobina na urina decorrente de hemólise intravascular, babesiose pode causar hemoglobinúria, leptospirose, isoeritrólise. Isso aqui é muito clássico, isoeritrólise, né? Tem uma lesão muito intensa dos eritrócitos e essa hemoglobinúria, esse aumento de hemoglobina no sangue, a hemoglobinemia, né? Ele pode levar a uma sobrecarga renal. E além disso, essa hemoglobinúria ela passa pela filtração renal e chega até a urina. A hemoglobina é um pigmento escuro também, né? O pigmento das hemácias, vai ter uma urina avermelhada ou acastanhada, bem semelhante à hematúria. E a mioglobinúria é a presença de mioglobina na urina decorrente a uma lesão muscular extensa. Eu falei para vocês aqui alguns slides atrás da questão da mioglobina, rabdomiólise, né? Dos cavalos. E a urina também vai tender a ficar castanha avermelhada. Então, macroscopicamente, não dá para diferenciar os três. E aí ressalta mais uma vez a importância de uma urinálise, né? Então, aqui não dá para diferenciar, né? Uma das coisas que ajuda a diferenciar macroscopicamente é que na hematúria a gente tem aqui uma sedimentação dessas hemácias, né? Mas de resto, a coloração ela não ajuda muito, né, a diferenciar. Pode estar vermelha, pode estar castanho avermelhada, tá bom? Então não ajuda muito não a macroscopia a diferenciar se isso é realmente hematúria, mioglobinúria ou hemoglobinúria. Então essa é uma situação comum, né? Quando a gente tem uma situação de hemoglobinúria, isso sim ajuda a diferenciar. A gente pode ter uma manifestação em mucosas. Por exemplo, eu falei para vocês que a hemoglobinúria é uma situação em que a abundância de hemoglobina decorrente da lise das hemácias, ela sobrecarrega ali a função renal e essa hemoglobina ela passa para a urina, né, modificando os aspectos de coloração, os aspectos ali da urina. E essa aumento de hemoglobina decorrente à lise das hemácias, ela se manifesta nas mucosas como icterícia, né? Isso aí é uma icterícia pré-hepática. Então é muito clássico isso daí, esse tipo de urina com essa coloração de mucosa, esse tipo de urina bem enegrecido com essa alteração de mucosa, é bem comum de uma situação de icterícia pré-hepática, e aí a gente pode direcionar o nosso exame para outras situações que estão envolvendo o sistema urinário. Lembrando para vocês que, por exemplo, numa situação de mioglobinúria, o paciente vem a óbito muitas vezes por falência renal, né, por insuficiência renal. Então isso aqui precisa ser monitorado e tratado, mesmo que a causa primária seja, por exemplo, uma tristeza parasitária, uma babesiose muito intensa, né, que possa levar a uma lise de hemácias até esse ponto. Uma Ehrlichia, né, enfim, várias coisas. A coleta de urina para exame laboratorial, vocês vão aprender também patologia clínica, que em semiologia a gente acaba abordando, por se tratar de um dos principais exames complementares para esse sistema. E essa urina ela pode ser coletada de várias maneiras. A primeira delas é a micção espontânea. Então o animal vai realizar a micção de forma normal ali, de forma espontânea, e a gente com um coletor de urina a gente se posiciona e coleta essa urina adequadamente. O cateterismo vesical, que é a punção dessa vesícula urinária, né? Aliás, estou fazendo confusão, gente, me desculpe.
A punção dessa vesícula urinária é a cistocentese, em que a gente vai colocar uma agulha ali nessa bexiga, né? Uma agulha transabdominal, geralmente é guiada por ultrassonografia. E o cateterismo vesical, que eu ia fazendo confusão agora, é a utilização de uma sonda. A gente vai sondar essa uretra, até chegar ali na bexiga. Então esse é um dos principais tratamentos quando a gente tem a obstrução uretral, por exemplo, em pequenos ruminantes ou em gatos. O pessoal que trabalha em clínica de pequenos se depara várias e várias vezes com essa casuística, né, com essa frequência de gatos obstruídos, e vão ter que sondar essa uretra para esvaziar essa bexiga e não gerar ali uma pressão grande nos ureteres, dificultando ali a função renal. Tem uma outra situação que a gente pode fazer, que é a compressão da bexiga. Em pequenos animais a gente pode fazer de forma transabdominal, né? Aperta ali a bexiga, palpa e aperta ela, facilitando com que a urina seja expelida. A gente vai fazer a função de contração dessa bexiga. Em grandes animais também pode ser feito isso, não de uma forma tão eficiente como em pequenos, mas por palpação transretal a gente pode estimular essa bexiga, fazer uma certa pressão, e isso geralmente gera um desconforto. Quando a gente termina a palpação transretal, o animal usualmente urina, mas isso daí é uma situação que nem sempre é necessária. Muitas vezes a gente consegue obter essa urina de outros meios. E a amostra sempre deve ser condicionada em recipiente estéril, livre de resíduos químicos, obviamente, né, para que não atrapalhe o nosso exame. E o ideal é que seja feita prontamente a avaliação, ou seja, até 40 minutos. Essa urina tem que ser avaliada, preferencialmente refrigerada. Então, micção espontânea, coletada em recipiente limpo. Preferencialmente a genitália externa tem que ser lavada, né, prepúcio e vulva, e o jato obtido o mais representativo é o do meio da micção. Cada animal tem a sua postura de micção. Em gatos, se colocar eles numa calha com essa situação assim, fica fácil coletar a urina, né? Então cada animal tem um jeito mais adequado de se coletar essa urina para micção espontânea. Em grandes animais a gente utiliza bastões com os coletores na ponta dos bastões, em que a gente pode se aproximar do posterior do animal sem necessariamente estar em situação de risco, né? Então é bem variável entre as espécies. Cateterização da bexiga, que é a colocação da sonda, né? Uma sonda uretral, em que a gente vai passar um catéter dessa bexiga. Também da mesma forma, a coleta tem que ser feita uma coleta estérica, tem que higienizar a genitália externa. É importante utilizar lubrificante para que isso não machuque a uretra, né, e aspirar com auxílio de seringa. Também é importante desprezar as primeiras ml de seringa para pegar a porção intermediária. Então, cateterização, passagem de sonda, tá bom? É muito importante, principalmente como terapêutico para tratar, mas também para obter uma amostra de urina representativa daquela situação. Então, cateterismo mais uma vez, a passagem de sonda. Em machos isso é muito mais frequente, né, de ser feito como terapêutico, como a questão da obstrutiva, mas em fêmeas a gente também pode utilizar essa coleta, esse cateterismo vesical, para coleta de amostras para exames diversos, né? Então a gente pode fazer isso também. A compressão da bexiga pode ser feita, né? Da mesma forma, a genitália externa tem que ser higienizada antes dessa coleta. Pode ser feita em estação ao decúbito lateral e obter o jato do meio da micção. Então, em pequenos animais se faz muito isso, principalmente quando os animais estão politraumatizados e tem ali algum problema de expelir essa urina, alguma dificuldade de micção, e precisa ser feita a urinálise. Então esse é um jeito interessante de ser coletado. O animal fica em decúbito lateral, é feita uma palpação ali profunda dessa bexiga, comprimindo ela, então essa urina tende a ser expelida. A cistocentese ela tem uma grande vantagem em relação aos demais, né? A gente falou de lavar a genitália ali para fazer a coleta. A cistocentese ela não tem essa contaminação com a genitália externa, né, com os genitais. Então é uma amostra bem importante do ponto de vista microbiológico, se for ser feita alguma cultura, né? É uma coleta estéril. Então é feita tricotomia, a antisepsia ali da região abdominal, e utiliza agulha e seringa para a coleta. Geralmente é feita de sonografia para guiar essa punção, tá bom? Ou então, se a bexiga estiver muito repleta, isso aí pode ser feito facilmente.
Eu estou falando disso da coleta da urina porque, gente, a coleta da urina ela vai ser importante para se ter uma urinálise de bom valor, né, de bom grado. E a urinálise, ao contrário, um pouco diferente dos demais sistemas, essa daqui é um exame complementar indispensável. Quando a gente está fazendo exame específico, ou seja, quando tem suspeita de envolvimento urinário, do sistema geniturinário, do sistema urinário, tem que ser feita urinálise, a leitura, o sumário de urina, né, o famoso sumário de urina. Então tem que ser feito. Existem outros exames complementares, por exemplo, prova de função renal, a bioquímica renal, né, é importante, cultura antibiograma da urina também é importante, análise de urólitos, exames radiográficos, de sonografia, a endoscopia da uretra e da bexiga, que é a uretrocistoscopia, e a biópsia do trato urinário. Então tem vários e vários outros que a gente poderia citar aqui, exames complementares, mas sem dúvida o principal é esse daqui, o mais sensível, o mais que traz informações mais relevantes do ponto de vista do sistema urinário, é a urinálise. Então, quando solicitar essa urinálise? Quando tiver sinais sugestivos de doença de trato urinário, doença sistêmica, já falei para vocês, por exemplo, da rabdomiólise, né, que a gente tem a mioglobinúria, e doença grave de causa desconhecida. Então, se a doença é grave, o paciente está numa situação de prognóstico ruim, está numa unidade de tratamento intensivo, é importante que seja acompanhada ali a função renal, né? A urinálise ela traz várias informações, não somente a função renal, mas também ao funcionamento de vários outros sistemas. Aqui tem uma tabela, tá, de alguns animais aí, em todos os aspectos avaliados na urinálise. É lógico que isso a gente não vai avaliar nessa disciplina, isso é disciplina de patologia clínica, mas só para vocês verem o tanto de informação que nos traz, e cada uma variável dessa, ela pode ser relacionada com nossos sinais clínicos e dar um embasamento muito bom para o nosso diagnóstico, ou então dar uma nova orientação para o nosso exame físico. Então é muito importante, sem dúvidas, esse exame. Os outros exames complementares também têm seu valor. Aqui a radiografia, né, está sendo utilizado um contraste radiográfico aí que está preenchendo essa bexiga. A radiografia contrastada de bexiga é muito bom, faz uma radiografia contrastada ascendente, né, dessas vias urinárias. Isso é interessante. A gente pode ver aqui nessa radiografia alguns pequenos corpos aqui, né, nessa bexiga, assim como também a dilatação da parede dessa bexiga está bem espessa, né? Então, esses pequenos corpos são esses cálculos aí, os cálculos vesicais pequenos. Cálculos podem ter maiores também, né? Então, existem cálculos de todos os tamanhos. Algumas espécies são mais acometidas do que as outras. Bom, eu vou finalizar essa primeira parte da nossa aula de exame físico do sistema urinário, e agora na segunda parte eu vou passar para o exame físico do sistema reprodutor, tanto masculino como feminino.